três argumentações pós-tribulacionista com relação à afirmação pré-tribulacionista de que a igreja não passa pela tribulação. Essas três argumentações são: se Jesus compara a sua volta com os dias do dilúvio, como vocês dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, se quando veio o dilúvio levou a todos? Então como é que pode ter tribulação depois que a igreja for arrebatada, se a comparação da volta de Cristo é semelhante ao período do dilúvio, que destruiu a todos? A outra argumentação é: muitos pré-tribulacionistas, como eu, creem que o Espírito Santo será retirado, removido, com a igreja. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, nós entendemos dessa forma. E uma argumentação dos pós-tribulacionistas é que se o Espírito Santo for retirado com a igreja, como pode pessoas se converterem na tribulação, haja vista que é o Espírito Santo quem os convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16:8. A outra argumentação é das trombetas. A partir do capítulo 8 do Apocalipse, se dá início às trombetas, do juízo de Deus, culminando na última trombeta, a qual Paulo fala, será que é esta mesmo? De 1 Coríntios 15:52, de que a última trombeta vai soar. Então, eu quero começar falando sobre o dilúvio. O Senhor Jesus disse que, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, também há de ser semelhantemente nos dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. A mesma comparação de dias também Jesus fala com relação aos dias de Ló, em Lucas 17:28, quando diz que comiam, bebiam, plantavam, edificavam, ou seja, nos dias da depravação, no ápice da depravação moral, a deturpação do sexo e da família, seria assim nos dias de Ló, semelhantemente na vinda do Senhor. Mas com relação ao dilúvio, a palavra diz que o dilúvio destruiu, O objetivo do dilúvio era destruir, matar toda a vida aeróbica, principalmente o homem, por causa de Gênesis 6:5, que a maldade e a imaginação do homem era má continuamente perante Deus. Só que nós acreditamos num arrebatamento em que os crentes serão trasladados. E quando Paulo usa o termo arrebatados, é o termo arpazô, que é arrancar com violência, de uma forma abrupta, sem perceber. Nós vemos que Filipe, por exemplo, foi arrebatado após o batismo do eunuco, de Candice. E, ou seja, não foi visto mais, de uma forma abrupta, realmente, como Paulo fala em 1 Coríntios 15:52, que é num piscar, num abrir e fechar de olhos, de uma forma abrupta. Mas a questão aqui, eu não vou nem falar do alarido, porque eu até mencionei isso aí num vídeo, que fala que o alarido, lá em Êxodo 19, o povo da terra, os que não estavam ligados a Deus, pela palavra, eles ouviam alaridos, que era um barulho muito grande. Assim o povo da terra vai sentir quando a igreja for arrebatada, porque a semelhança da descida do Senhor no Sinai será a semelhança de Cristo na descida até as nuvens. O próprio Deus entrando no cosmos e na atmosfera vai causar um estardalhaço. Mas não é isso que eu quero falar. Como pode haver tribulação se a semelhança do retorno de Cristo seria os dias do dilúvio, que o dilúvio veio e matou todo mundo. A nossa argumentação é que nós não podemos garantir de que as pessoas que foram mortas no dilúvio, todas foram para o inferno. Nós temos que supor que existiam crianças nos dias do dilúvio, pagando ali. Nós vemos como, por exemplo, Acã.
toda a sua família foi morta por causa do pecado de Acã. Isso existia muito no Antigo Testamento. O cabeça, né? Por exemplo, se um rei ia mal, por exemplo, quando Davi pecou, toda a nação de Israel sentiu, assim com Salomão, assim com todos os reis. Quando o sacerdote no contexto de Malaquias, era ele quem estava roubando a Deus, e por causa do sacerdote é que vinha, Deus enviava a praga do gafanhoto devorador, que lá em Levítico 10 é um animal limpo para consumo. Então gafanhoto não é demônio, né, como os falsos profetas aí da teologia da prosperidade pressupõem. Então quando o cabeça ia mal, toda a família ia mal, seja a nação, sejam os outros sacerdotes, seja a nação por causa do sacerdote. Assim era no contexto do Antigo Testamento. Então crianças ali pagaram também. Crianças foram mortas no dilúvio. Será que nenhuma daquelas crianças foram salvas? Eu não estou falando de ser poupado de uma ira que viria. Veja que Noé e sua família, representando os que serão arrebatados, porque depois de 7 dias veio o dilúvio, né? Até uma representação do juízo também, mas não vou entrar nesse pormenor, e também seria uma conjectura, né? Não estou afirmando. Mas Noé representando a sua família, que foi salva da ira de Deus. As pessoas que não foram salvas da ira de pagar o preço pela desobediência, não quer dizer que muitos, não estou falando todos, claro que não, nós nunca podemos fazer isso, mas muitos podem ter se arrependido enquanto a água subia. Pessoas subindo nos barrancos, clamando: agora eu creio no Deus de Noé, agora eu creio, ó Deus de Noé, me perdoe. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. O texto quando fala que o Senhor, Jesus, ele desce às regiões mais inferiores da terra, Efésios capítulo 4, versículo 8 a 9. Aquele que subiu é também o que desceu às regiões mais inferiores da terra. É inegável que Cristo desceu. Na minha compreensão, Cristo desce e não prega o evangelho para arrependimento. Não. 1 Pedro 3, 19 e 20 fala desse povo aqui do dilúvio. Que eles foram desobedientes enquanto Noé fabricava a arca. Enquanto Noé fabricava a arca. Pode ser que após a arca ser fechada e as águas do dilúvio descerem, podem ter muitos se arrependido. Tanto que quando Cristo vai às regiões mais inferiores da terra, e que nós acreditamos que ele remove, né, aquele local onde estava o seio de Abraão, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas ele leva cativo o cativeiro. Ali estavam pessoas que morreram crendo. Morreram crendo. Não só os heróis da fé ali de Hebreus capítulo 11, verso 35 a 40, morreram sem alcançar, mesmo tendo bom testemunho diante de Deus, morreram sem alcançar a concretização da promessa que seria o Messias vindouro. Mas essas pessoas do dilúvio podem ter se arrependido, não todas. Porque em todo o contexto humano nós sabemos que nem todos se voltam para Deus. Mas muitos podem ter se arrependido. O fundamento que eu tenho para isso é 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, quando Paulo lamenta ali que os coríntios não lamentavam, não choravam, por causa de tamanho pecado que havia na igreja, uma igreja cheia de dons. Por causa do jovem que se deitou com a mulher do pai. E Paulo fala, vocês não chegam a lamentar. Só que aí Paulo se vira contra o pecado desse rapaz e diz assim, olha, eu chamo Deus por testemunha. Meu espírito com o vosso, o Espírito Santo, que aquele que cometeu tamanha infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A destruição da carne pode ser porque ele pode ter obtido alguma doença, desenvolvido alguma doença, ou seja lá o que foi, para que ele viesse a se arrepender. Essas pessoas do dilúvio, a destruição foi da carne. Muitas podem ter se arrependido. Assim é o que vai acontecer com muitos da tribulação. Porque no capítulo 20, no verso 4, fala da igreja, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, de 1 Coríntios 6, versículos 1 a 3, e João diz assim, e aí vi também as almas dos decapitados, ou seja, ou seja, pessoas que vão pagar com a própria vida.
Ou seja, vai haver destruição na tribulação e essas pessoas vão pagar o preço por não ter dado ouvidos antes. E novamente, pessoas sempre passaram por tribulações e blá 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 e blá blá blá. Só que essa tribulação que nós estamos falando é a 70ª semana de Daniel. Isso aí já deve estar bem claro. É um período específico. Não dá para comparar com todas as tribulações que vivemos, porque Jesus disse que nunca houve e nunca haverá período como esse. Então, nós vemos que pessoas podem ter se arrependido ali nos dias do dilúvio. Então, esta é a minha resposta para aqueles que indagam com relação a isso. Se Cristo vem e é semelhante ao dilúvio, então significa que não existe arrebatamento antes da tribulação. Existe, e as pessoas que ficam, e esses que foram arrebatados são semelhantes a Noé e sua família, e os que ficarem, haverá destruição, a sua carne vai ser destruída, porque serão decapitados, mortos pelo governo do anticristo, mas serão salvos por não receberem a marca, ou seja, e por ter se arrependido então nesse período. Amém? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros temas que eu falei. Se o Espírito Santo for removido com a igreja, como é que vão crer as pessoas na tribulação e com relação às trombetas também. Deus abençoe.